Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi com seus discípulos para a região da Judéia. Permaneceu aí com eles e batizava. Também João estava batizando em Enom, perto de Salim, onde havia muita água. Aí chegavam as pessoas e eram batizadas. João ainda não tinha sido preso no cárcere. Alguns dos discípulos de João estavam discutindo com o judeu a respeito da purificação. Foram a João e disseram: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, e do qual tu deste testemunho, agora está batizando, e todos vão a ele. João respondeu: Ninguém pode receber alguma coisa se não lhe for dada do céu. Vós mesmos sois testemunhas daquilo que eu disse. Eu não sou o Messias, mas fui enviado na frente dele. É o noivo que recebe a noiva, mas o amigo que está presente e o escuta, enche-se de alegria ao ouvir a voz do noivo. Esta é a minha alegria, e ela é completa. É necessário que ele cresça, e eu diminua. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, caríssimos ouvintes da nossa rádio diocesana Sintonia do Vale, que nos acompanham a missa aqui do Santuário de Nossa Senhora das Graças, nós estamos na semana após celebrarmos a solenidade da Epifania. Amanhã celebraremos o batismo do Senhor, encerrando assim o tempo do Natal. E aí vamos começar o tempo comum. Durante esses dias, nós estamos ouvindo a leitura da carta de São João. Hoje São João nos fala desta realidade que é um grande desafio em nossa vida, a nossa luta contra o pecado. Infelizmente, é a nossa condição. O cristão, como tantas vezes a palavra de Deus vai dizer, vive numa constante batalha, não contra a carne e o sangue, como a palavra de Deus também explica, né? Mas é uma batalha espiritual pela nossa fidelidade a Deus. E São João hoje nos diz que há dois tipos de pecado: o pecado que leva à morte e há pecado que não leva à morte. E ele diz que quando alguém comete esse pecado que não leva à morte, a gente deve rezar pela pessoa. E aí São João está nos dizendo, né, que os pecados que nós chamamos de pecado veniais, que sim, todo pecado é uma desobediência a Deus, é um não dito a Deus. Mas quando não se trata de algo muito sério, não acontece uma ruptura total com a vontade de Deus, esse pecado tem uma gravidade menor. E por isso, nós podemos alcançar o perdão para esses pecados através da oração. Por isso que no início da missa, nós fazemos o ato penitencial. É o momento em que nós queremos purificar o coração destas pequenas impurezas que de alguma forma nos mancham no nosso dia a dia. Nós não conseguimos evitar todos os pecados, né? Então esses pecados que têm uma gravidade menor, através da oração, nós podemos alcançar o perdão para nós e também pelos outros. Já esses pecados que São João diz que conduz à morte, por isso a teologia os chama de pecados mortais, nós precisamos do sacramento da confissão, né? O sacramento do perdão de Deus, normalmente, para assim ficarmos purificados dessas faltas que realizam essa ruptura entre a nossa vontade e a vontade de Deus. No Evangelho de hoje, a igreja, mais uma vez, e amanhã, de novo, nos apresenta o exemplo de João Batista. Durante todo o Advento, nós meditamos sobre João Batista durante uma grande parte do Advento. E agora ainda nesse finalzinho do tempo do Natal, porque João Batista é um exemplo, não só porque ele preparou o caminho para Jesus, porque ele indicou Jesus, mas talvez um exemplo mais difícil e mais necessário em nós é como que João Batista soube lidar com a chegada de Jesus. João Batista era uma pessoa respeitada. Ele tinha discípulos pela sua autenticidade, pela sua veracidade, pela sua vida santa. As pessoas o seguiam. E de repente chega outro mestre,
E João Batista aponta para ele e diz que ele é o Cordeiro. E o próprio Jesus começa também a realizar o rito que João Batista realizava. O batismo não é ainda o batismo que Jesus vai instituir, mas o batismo enquanto um rito penitencial. E as pessoas, quando veem aquilo, os discípulos de João Batista, vejam que o mundo passa, mas as atitudes das pessoas às vezes continuam as mesmas, porque o ser humano é sempre igual, com as suas qualidades e com as suas limitações. As pessoas vão a João Batista e falam assim: olha, não tem aquele que você deu testemunho dele, que você apresentou? Ele está fazendo o que você faz. Fala para João Batista, ele está tomando o seu lugar. E as pessoas estão indo atrás dele. Com isso, talvez até com boa intenção, as pessoas tentam causar uma rivalidade, uma concorrência entre João Batista e Jesus. E o bonito é como que João Batista lida com esse momento. Ele fala assim: ninguém tem nada de bom que não veio do céu. Os nossos dons vieram de Deus. E se Deus não, agora já estou explicando, né? Se Deus não nos deu um dom, ou não nos deu uma missão, essa missão não é nossa. Por isso João Batista fala: eu não sou o Messias. Se eu quiser assumir a missão de Messias, vai dar errado, porque Deus não me chamou para ser o Messias. Deus mandou que eu fosse na frente dele, para apontá-lo, para apresentá-lo ao povo, mas eu não sou o Messias. E diz mais: quem deve receber a esposa é o noivo, e o amigo do noivo se alegra por estar presente, mas ele não é o noivo. E assim ele nos diz que o centro é Jesus. E diz mais: e a minha alegria é completa pelo fato de eu ver o que Jesus está fazendo. Não sei se é para todo mundo, mas para muitos de nós existe uma grande dificuldade da gente reconhecer e lidar com o bem que outra pessoa faz. Olha, fulano está fazendo aquilo que você fazia e está ficando muito bem feito. Ah, que pena. Tomar o meu lugar, tirar o meu brilho. Eu não sou mais o único, eu não sou mais o sol que ilumina a terra. Tem alguém que também está fazendo bem. Que absurdo, Deus deu o mesmo dom que deu para mim, deu para outra pessoa. Oh Deus, não faz isso não. Nós não falamos isso, mas às vezes a tristeza que vem no nosso coração, aquele sentimento de ciúme, de inveja, está gritando dentro de nós, que nós nos incomodamos com o bem que o outro faz. João Batista fala: é preciso que ele cresça. Ele é que tem que crescer. Jesus é que é o centro. Quando Jesus chegou, João Batista entendeu: agora eu tenho que chegar para o lado. Ele é o centro. Preparei o caminho para ele, coloquei o tapete para ele. Ele chegou, eu chego para cá. Ele é o centro. É a ele que nós devemos seguir. Como que essa mensagem é importante na nossa vida, dentro de casa, nas nossas comunidades, nas paróquias, no trabalho, em todo lugar, a gente saber lidar com o sucesso, com aquilo que as pessoas também fazem de bem. Uma pessoa fazer bem uma coisa não tira o nosso mérito, mas é reconhecer que Deus é muito mais do que nós. E se Ele pode me dar um dom, Ele pode dar muitos outros dons a muitas outras pessoas. E saber reconhecer isso é reconhecer a grandeza de Deus. Pensamos hoje a São João Batista, que ele nos ensine isso que não é fácil para nós, a saber nos alegrar quando vemos alguém fazer o bem. Ah, mas não sou eu que estou fazendo, mas tem alguém fazendo, o bem está sendo feito, graças a Deus, bendito seja Deus por isso. Apareceu uma pessoa que até então não servia na igreja e parece que agora ela está destacando, bendito seja Deus que chamou mais um para a sua vinha, para a sua messe. Saibamos alegrar, saibamos ter esse coração amadurecido e não um coração infantil, ciumento, invejoso. Isso não faz bem para ninguém, sobretudo não faz bem para nós mesmos. Que João Batista seja para nós um exemplo e interceda para que nós saibamos lidar com essas situações no nosso dia a dia. Amém.